Muito boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa do outro lado da realidade. Como de praxe, em primeiro lugar, os patrocinadores. Dom Aral Yaur, tudo relacionado a decorações, pinturas, esculturas. Dom Aral Yaur. Telefone pelo 51 998 88 5757 988 5757. Loja maçônica Wild Evolution Lodge, um lugar onde maçons ensinam maçons a serem maçons. Reconhecem maçons com firmeza de propósito e retidão de caráter. Wild Evolution Lodge. Hoje, o nosso tema é sobre espiritualidade cigana. Para isso, nosso convidado vai discorrer sobre o assunto. Temos a presença de Jorge Luiz Baró Cigano e também Clair Guelzel e Edna Fernandes. Muito boa noite e bem-vindos. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar ao teu lado aqui, Lara. Obrigado. O pessoal tiver perguntas, alguma coisa. Nós vamos nos apresentar, né? A gente tem uma Tsara cigana em Porto Alegre. Desenvolvemos o trabalho só em linhas ciganas do Oriente, tá? O endereço, o lugar, dia. É na rua Carlos Huber, número 16, bairro Três Figueiras, Porto Alegre. Todas as segundas-feiras, 19 horas. Então lá temos energia, temos passes na pirâmides, temos todos os trabalhos espirituais nós desenvolvemos sempre com as nossas ferramentas, né? Existem dentro da linha espiritual várias ferramentas, cada um trabalha com o seu jeito, né? Nosso grupo é Grupo Cigano do Oriente. Então nós temos lá o nome do grupo, né, que é Grupo Espiritual Estrela de Seis Pontas, mas é mais conhecido como Ciganos do Oriente mesmo. A nossa casa, nosso trabalho é todo voltado à espiritualidade cigana. Muito interessante, eu tive a oportunidade de conhecer a tua casa lá e achei diferente, interessante, e isso me levou a te fazer o convite. Muito obrigado. Para que mais pessoas, para que outras pessoas possam conhecer também. E é algo relativamente novo, né? Dentro da espiritualidade é neném, né? Porque essas ciganos do Oriente, por pesquisas, por procuras, primeira casa cigana é minha, é nossa lá em Porto Alegre, não encontrei outro ainda, pode ter tido outros médios anteriores, mas assim, casa cigana, só os ciganos do Oriente, nós somos há 27 anos. E dentro da espiritualidade, 27 anos, não é nada. Então, nós estamos todos os dias aprendendo e tem muita bandeira ainda para ser carregada, muita coisa ainda para ser aprimorada, porque todos os dias é um aprendizado, né? E esse aprendizado só vem do astral, porque não tem, assim, como nas religiões, que já vem bem mais a tempo, então um vem ensinando o outro e eu tenho que receber do astral e passar para os meus filhos, para o pessoal que eu conheço, né? Existe casas ciganas, tem muitos ciganos cruzados, existe algumas também que trabalham com a linha do Oriente, mas daí já tem as outras linhas na mesma casa. Eu só quis colocar que a minha casa cigana é a primeira. Já tem algumas que estão fazendo só o ritual cigano, mas porém a maioria está com ciganos, na linha da Umbanda junto, na linha do povo de rua junto, então é o diferencial, né?
É somente parte cigana. Só a parte cigana. Achei interessante, falo por cima, tu podes até explanar melhor. Quando fui, tem uma palestra inicial, Sim. depois tem a parte Da pirâmide. que é um tipo magnetismo, passe ou algo assim. Exato. Ali nós usamos a pirâmide como uma limpeza de áurea, uma limpeza para ficar mais purificado, né? Porque tu sabe que nós temos um pré-espírito que segura muitas energias que nós absorvemos externas. E ela tinha que estar sempre azulzinha. Mas, como bom ser humano, a gente está sempre com ela cinza, né? Então ali é para tentarmos trazer ela ficar mais azul, tentarmos, quando a pessoa chegar na frente dos mentores para fazer conversas, tirar consultas, eles estarem mais abertos. Exatamente o que eu achei interessante é que faz um equilíbrio para depois começar Isso. os trabalhos. Isso. Consulta. É porque né, anos atrás, vamos pegar a Umbanda, né? O médio chegava ao meio-dia, ele podia comer pouquinho. Final de tarde ele não podia nem comer. E ele nunca podia entrar em uma terreira, que é chamada dentro da linha, sem tomar um banho. Hoje, na correria do dia a dia, né, então nós temos que ter outras ferramentas para poder estar limpo. E uma das nossas ferramentas lá, então, é o passe na pirâmide, a energia da pirâmide. E para quem estuda um pouco a pirâmide, conhece a pirâmide, sabe o potencial que tem uma pirâmide. Para quem não sabe, falamos em pirâmide, mas não se imagina, a gente não entra dentro, fica embaixo, né? Exato. É verdade. Ele fica no teto alto, assim, bem interessante. Outra coisa que me chamou muito a atenção, que somos energias, né? Sim. E antes de passar pela pirâmide, tem uma fogueira bem forte ali, aquilo fisicamente faz um trabalho bem grande, né? Exato, é o ritual da fogueira. Para nós ciganos, o fogo é uma das ferramentas mais fortes que nós temos, né? Então, porque o que o fogo, ele queima as energias negativas e faz luz para as energias positivas chegarem. Por isso que nós usamos o fogo. Nós não acendemos vela para ciganos. Nós, sempre que vamos acender uma vela na frente de um altar cigano, é uma fogueira que estamos acendendo com o mesmo propósito, de queimar todas as energias negativas e um ponto de luz para aumentar. Nós usamos o fogo como essa energia. Então, a vela para nós, para a única que nós acendemos vela, é para a única santa que nós temos, que é a Santa Saracali, que dentro da religião, então, nós também chamamos ela de nossa mãe, mas ela é uma padroeira, uma matriarca, que foi criada pelos ciganos, tá? Passou agora a data? Agora, dela? dia 24 de maio, é comemorado, é uma data que é como se fosse o aniversário dela, né? Dia Perfeito. 24 de maio, inclusive no sul da França, os ciganos até hoje tem uma igreja com a imagem dela. Os ciganos mantêm essa igreja para ela poder estar lá sendo cuidada, e eles fazem um festão de 2 dias, dia 23 e 24 de maio. Interessante. Tem alguma pergunta que eu faço, no caso, que as perguntas, na realidade, quando fazem pelo Face, ou pelo YouTube, ou pelo WhatsApp, que é pela internet, TV Líder do Vale, ao vivo. E, evidentemente, se o fazem agora, estarão nos vendo. E na segunda parte do programa é que entramos com as perguntas. Podem já ir colocando desde agora. Mas uma curiosidade, não sei se está esclarecido. Geralmente, o povo cigano, a origem é Romênia ou tem algo mais antigo? Não. Ou como é que é? Existem várias teorias. Mas, para mim, e por tudo que já foi estudado, por comparações ao estilo de vida, por comparações
a todas, como é que se chama? Agora fugiu a palavra. Os indiana. Os ciganos, há 5.000 anos atrás, começaram a sair da Índia para não aceitar o sistema de castas, porque foram invadidos e eles começaram a sair pelo mundo e se espalharam. Então, A origem... a parte da Índia. Índia. E que a Índia é onde tem pelo menos que eu tenho pesquisado, os registros mais antigos de religião, os chineses e os indianos, né? Sim. E então nosso povo realmente saiu da Índia, da Índia há 5.000 anos atrás, e começou a se espalhar. E conforme, então, como eram caravanas muito difíceis naquela época, né? Conforme alguém ficava doente, isso, aquilo, então algum grupo ficava e foram se instalando no mundo inteiro. Interessante, interessante. Então podemos dizer de que esse segmento... A etnia cigana é indiana. A origem, digamos assim. A origem deles Perfeito. Teve uma grande transcendência na história, espanhóis e tudo não, mais. É que eles foram mas se na origem, pelo mundo. exato. Onde mas a origem, onde eles saíram... Mas falam muito da România também, né? Romênia ou algo assim. Não, que eles se instalaram muito, como também na Espanha. Hoje na Espanha, os ciganos são muito fortes na Espanha. E a música flamenca é influência cigana, da música. Tu pode ver que o colorido das roupas ciganas é influência indiana. É que eu estou com a palavra na boca e não está saindo, vocês me desculpem, pessoal, mas assim, como é que quando tu é cheio de coisinha, não passa embaixo de escada, como é que é o nome? Sortilégio, não é sortilégios. Ai, fugiu, que vergonha. Quando tu vai passar embaixo de uma escada, diz, não pode fazer isso. Supersticioso. Superstição. Nossa, quem assistiu uma novela Caminho das Índias, via que eles eram todos supersticiosos, e os ciganos são todos supersticiosos. Eles têm muita coisa que realmente aquilo é mal interpretado, não é uma energia boa, vamos sair fora dela. Só que os ciganos são assim, né? Eles, quando saíram nos seus bandos e chegaram num povoado, eles paravam toda a caravana um tempo antes, mandavam um cigano para o povoado e ele passava o dia lá. E sabia como aquele povoado funcionava. Voltava e eles, quando chegavam, eles chegavam com música, com caravanas, quer dizer, para ser bem recebidos, e viviam conforme a região. Só que dentro da barraca dele, até hoje, é milenar, a educação que eles tiveram, até hoje eles mantêm, que eles trazem já de berço. E a essência poucas mudanças, o cigano na rua é um, dentro da sua barraca, dentro do seu acampamento ele é outro. Inclusive aqui nessa região de Gravataí, Cachoeirinha, tem muitos ciganos, e eles na rua são um, dentro da casa deles. E hoje, porque os ciganos hoje estão com casas, né? Eles até fazem um acampamento como se fosse um ritual, mas hoje eles vivem muito bem confortáveis mesmos, mas eles vivem naquela teoria. E a teoria da filha, desde que nasce, é preparado para casar, o filho homem muito importante, a mulher mais velha do bando é muito respeitada, no ensinamento cigano, o velho é mais importante que a criança. Porque a criança, o que ela é? Ela é segmento de um povo, e ela está para aprender. E o velho sabe tudo, então o velho tem mais importância para o bando. Então são as mudanças da etnia cigana, né? E tem as mudanças espirituais, que daí, todas que eu puder, eu respondo, né? Não, claro, interessante. Não sei se queres diferenciar ou alguma coisa sobre o povo do Oriente que funciona nas terreiras Umbanda. Sim. Ao trabalho
exclusivo que tu fazes do Só Ciganos. É o mesmo? Eu sei que não é o mesmo, mas é a mesma linha ou alguma coisa assim? Não, o que eu posso colocar é assim, na minha casa nós temos o nosso mentor. Perfeito. E é a bandeira que nós levamos, é Só a Cigana. Todos os nossos rituais, todos os nossos trabalhos, toda a nossa energia vem do fundamento cigano. 100% cigano. 100% cigano. Aí o pessoal que eu falei antes, que tem ciganos, pode ter até Oriente junto, mas eles estão junto com a Umbanda, estão junto com o povo de rua, então nós dá mais misturas de energias. Então, muitas vezes a cigana, a pureza de uma cigana do Oriente não é a mesma de uma cigana gira. Porque daí ela já vem muito para o lado da pomba gira, já vem muito para o lado mais... E a energia cigana do Oriente, ela é mais light, ela é mais tranquila. Interessante. Mas não que uma seja melhor que a outra. Não. Por favor. Claro. São estilos, né? São maneiras de trabalhar, mas todas são válidas e nenhuma é melhor que a outra, tá? Eu sempre disse, a minha maneira de pensar, que a melhor religião que existe é aquela que tu te sentes bem. Exato. Então, é a individual. É a orientação que eu dou. Tu vai visitar uma casa espiritual, se tu saiu de lá melhor que tu chegou, a casa é boa. Se tu te sentiu bem, se teu outro dia foi melhor que o anterior, é porque valeu a pena essa casa. Mas não adianta nós líderes falar, olha, tu vai passar bem porque tu veio aqui, ó, tu vai ficar bem porque... Não, a pessoa tem que fazer o equilíbrio dela, tem que ir no local e sair de lá. Como tu um pouquinho me elogiou e espero que... tu foi lá em casa e sentiu uma boa energia. Realmente? Então, valeu a pena ter ido. Então, quando se vai nas casas espirituais, a gente vai assim. A única coisa que nós devemos fazer com uma casa espiritual me disseram que essa casa é boa, vou lá para ver se me dá alguma coisa. Essa pessoa já perdeu 50% da ajuda, viu? Ela tem que passar numa porta de uma casa e dizer para ela mesma, eu vou ser ajudado hoje. Porque primeiro é Deus que permite, depois é o teu querer, e depois os mentores, seja a linha que for para ajudar. Se Deus não permitir, nada acontece. Se tu não te esforçar, nada acontece. E os ciganos não pode pegar pela mão, falando ciganos como os mentores em gerais, não pode pegar ela pela mão e levar lá. Eles podem sim te orientar como chegar lá. E tu tem o livre-arbítrio, né? Antes de... Já estamos quase na metade do programa. Passa rápido o tempo, né? Antes de passarmos à sessão de perguntas, que já tenho várias por aqui, quando fico olhando o celular é exatamente pelo programa. Não sei se queres fazer alguma explanação sobre como, não sei se cito a história da casa, como surgiu, cita-se livre. É que a minha história ela é um pouco... Muito larga, grande. Não, ela é grande, mas para a espiritualidade, ela é um pouco aceitável. Porque o meu Ramiro nasceu sozinho, dentro de um apartamento. Explica quem é o Ramiro. O Ramiro é meu mentor, tá? Ele nasceu sozinho, dentro de um apartamento, se apresentou para a Clair, e disse que ele era no primeiro dia, disse o que mudaria na nossa vida. Nesse caso, usando como mentor. Isso. Ele, o Ramiro, daí não o Jorge. Sim, perfeito, mas usando o teu físico, digamos assim. Sim. Perfeito. É para esclarecer para quem não está relacionado. Exato. Então, nós temos hoje médio consciente, semiconsciente e inconsciente. Eu ainda venho da parte inconsciente. O Ramiro chegou, conversou com a Clair e o primeiro dia que ele chegou, ele contou o que aconteceria espiritualmente com nós. Onde esse trabalho ia nos levar, o que aconteceria em questão de crescimento desse trabalho. E a Clair, eu posso falar, né? A Clair, na época, evangélica luterana, imagina. Uma evangélica... imagina a confusão na área que deu. Mas ela se adaptou muito bem, ela cuidou muito bem. Esse trabalho que eu desenvolvo hoje, ela tem muita participação, sempre não posso, de jeito nenhum, deixar ela fora da história do Ramiro.
E a gente está aí hoje com muitos filhos já, porque nós não chamamos filhos, mas é pela religião, tu cai tanto no vício da religião, mas eu digo filhos da casa, tá? Eu não digo filhos meus, é filhos da casa. Eu sou só um orientador espiritual, só um líder de bando, um barô, que é um nome certo que nós usamos, que é um barô cigano. E estou trazendo uma linha nova que é diferenciada. Então a gente teve uma evolução muito grande, a gente foi aprendendo muitas coisas. O meu mentor foi modificando, inclusive, em muitas coisas, né? Evolução, porque a nossa religião, seja a linha que for, está num processo de evolução. Como nós estamos aqui para evoluir. Então, assim, alguns rituais que hoje já não se fazem mais, muita coisa fez mudar, fez mudar. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, tá? Muita coisa assim, existe uma evolução em todas as linhas. Mas sabe como é que é? Como hoje aquela história que de antigamente tinha, que tu perguntava qual é a tua vasilha, era como tu perguntava quem era o pai de santo. E a pessoa dava o nome do pai de santo, todos sabiam se o médio era bom ou ruim, pelo pai de santo que ele tinha. Hoje a nossa religião está um pouquinho mexida demais, tá? Muita gente não está preparada, não está fazendo. É uma coisa que às vezes eu reparo, é que tem a evolução, mas muitas vezes se confundem com, não sei se oportunismo, que misturam, fazem. Antigamente se levava um tempo para ficar pronto em alguma religião. Hoje, o que manda é o dinheiro. Tu tem condições, tu levanta a casa e por aí vai. Vamos ter que desligar aquilo lá. Permite que ela levante um pouquinho por só favor, para desligar aquilo lá. Eu volto a dizer para ti assim, ó. O médio, a entidade, não faz o médio. O médio faz a entidade. Porque se fosse ao contrário, não teria tantas pessoas usando a nossa religião para prejudicar outros. Verdade. Para derrubar alguém, para fazer maldade. Quem faz isso é o homem. Se eu não acreditasse na lei do retorno, eu poderia fazer muita coisa errada contra pessoas. Mas não. Como eu acredito na lei do retorno, eu não faço, então o meu mentor não se permite a isso. Interessante. É um pequeno detalhe que diz muita coisa. As pessoas têm que entender isso com a nossa religião. A entidade não faz o homem. Porque se fizesse, todos nós estaríamos perfeitos, nós não teríamos problema de saúde, não teríamos problemas de dinheiro, não teria. A entidade, o que ela vem? Ela encosta em nós, nos dá orientação. A diferença, eu posso dizer uma grande diferença de nós para outra linha. Vamos lá. Nós acreditamos que quem vem trabalhar com nós, o Ramiro, que é o meu mentor, ele nem vem mais. Ele é um espírito de luz já grande, que ele não vem mais. E um espírito de luz, ele não tem condições de chegar perto de um ser humano, senão queimaria os neurônios e terminaria com a pessoa. Então ele ganha soldados que montam uma falange, que vem responder em nome dele. Representa. Alguns vão ficar bravos comigo, mas como é que eu posso provar? Nós vamos botar uma religião, vamos botar aí uma festa de Ogum. Tá. Tu põe 10 Ogum a dançar. Todos eles vão mexer com a machadinha, mas ninguém vai mexer igual. E se fosse uma energia, a mesma energia, se eu levantar, eu estou trabalhando com Ogum, se eu levantasse o braço aqui, todos ao mesmo tempo, eu teria que levantar o braço igual a mim. Isso não existe. Então, são espíritos que vêm recuperar seus karmas através de nós. Por isso que quando se faz o pacto com a religião, que a gente vê muitos médicos não cumprirem,
Tu não é obrigado a entrar em religião nenhuma. Por motivo nenhum tu é obrigado a entrar em religião. Se tu tiver que fazer um trabalho em religião se tu tiver que entrar em religião por saúde, não precisa. O mentor, o chefe da casa, o líder, ele vai fazer um trabalho para ti, não precisa te prender na religião. Quando você entra na religião, tem que levar primeiro o amor. Perfeito. Mas saber que a partir do dia que entrou é para sempre. Compromisso. Não quero mais essa casa, não gostei, não vou usar meu nome. O Jorge é um porre como líder, o Jorge é um chato. Tudo bem, sai da minha casa, mas tem que procurar outra. Não pode ter aquela coisa, vou brincar um pouquinho disso, depois não quero mais. Porque as cobranças vêm. Vamos passar para a parte das perguntas dos telespectadores. Vamos lá, então. Ou televidentes, que às vezes vem uso palavras linguajar espanhol que às vezes nem existe por aqui. Tá. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta que foi a primeira, por isso eu vou colocar. Sim. Ele fez a pergunta em áudio durante a tarde. Certo. Tá, então eu vou colocar aqui. Elzo Pires de Gravataí. Meu amigo Lara, boa tarde, tudo bem? Olha só, tia, quando eu tinha meus 7 anos de idade, eu sonhei que a minha prima tinha nascido, que eu vi ela no sonho. E daí, mas eu estava a 50 quilômetros dela. Ela estava no hospital e eu estava no interior onde eu me criei. Uma semana depois, eles vieram lá para fora, onde eles moravam próximos de nós, e aí fui lá para conhecer a minha prima. Só que aí eu cheguei lá e olhei e era exatamente como eu vi no sonho. E eu tinha comentado com os meus familiares que eu tinha sonhado com ela e tal. E, enfim, sonhei a hora, deu tudo certo. Eu vi ela logo após o nascimento, né? Então eu não sei se isso tem a ver com a espiritualidade, mas se tiver, eu gostaria de ouvir uma manifestação da pessoa que você está convidando aí para que ela diga alguma coisa nesse sentido, e aí eu quero ouvir. E aí mais uma coisinha também, que é a minha cunhada, ela, por exemplo, ano passado faleceu meu sogro, e aí nós estávamos no velório e ela via ele ali. E ela viu ele em outros lugares também, né? Ele junto de nós, ela consegue ver ele. Então eu gostaria que manifestassem com relação a isso, para a gente, enfim, ter um norte melhor. Tá bem? Um grande abraço, um bom programa para vocês aí, e que a audiência seja cada vez melhor. Tá bem? Saúde! O nome dele? Primeiro nome dele? Elzo Pires. Elzo. Bom. Elzo. Elzo. Talvez eu, pelo sotaque. Tá? Elzo. Isso. Elzo, um prazer tentar te responder, tá? A primeira pergunta, a parte do ter recebido a mensagem, como seria a tua sobrinha antes de ver? Bom, isso nós chamamos de duas maneiras. Uma, se foi em sonho, tu pode ter sido feito até uma viagem astral, que nós chamamos, é quando o espírito sai do corpo e vai lá ajudar até esse recebimento, tá bem? Trazer esse espírito junto, porque à noite o nosso espírito dá uma passeada. Tem dias que ele vai a lugares horríveis, e tem dias que ele vai a lugares muito legais. E tem uns que não trabalham com incorporação, não trabalham com nada, mas durante a noite eles ajudam espíritos. Então, ele pode ter sido essa intuição, né? Mas eu vejo mais uma viagem astral, que ele saiu para ajudar esse espírito a chegar na Terra. Na realidade, toda noite nós desdobramos. O problema é lembrar o que aconteceu quando acordamos. Exato, é que o que eu volto a dizer, daí é um trabalho do nosso espírito, né? Porque o nosso espírito, ele é eterno. E o nosso corpo que é passageiro, né?
Então esse espírito ele tem diversas vidas e ele tem muitas coisas a recuperar. E então ele ganha missões. Então tem muitos espíritos durante a noite socorrem acidentados que recém foram chamados para voltar para casa, tá? A palavra morte não gosto muito de usar não. Cigano, né? Sabe, cigano é cheio de frescura. Então, e não aceitam aquela hora. Então, tem espíritos que vêm para ajudá-lo a conduzir, para fazer o entendimento junto com as colônias, né? E a segunda pergunta dele sobre a visão. Isso. Bom, tem muitos médios que conseguem enxergar assim, tá? Mas no teu caso, eu vou dar um conselho. Vou até fazer um trabalhinho aqui, não leva mal. Não era ele, era uma a cunhada. dele, sim, mas é no caso que é da pergunta dele. Isso. Não é legal o que está acontecendo. Esse espírito não aceitou a passagem, ou achou que ficou com dívidas, achou que deixou gente lá desprotegida, e ele não conseguiu ainda ser encaminhado para uma colônia, por apego. Ou apego de quem? Dele, por não querer ir embora, ou apego da família, que fica toda hora fazendo pedidinho, fica toda hora pensando, se ele tivesse aqui, isso aqui não ia acontecer, nós estaríamos chorando pela... Então o espírito fica muito agarrado. Isso. Só que o problema do espírito é que se ele morreu com qualquer dor, ele continua com a dor. Nós acreditamos que quando tu volta para casa, tu é recolhido por uma colônia, tu passa por um hospital de colônia espiritual, tu vai ser atendido no teu problema da energia do teu corpo, que sente as dores ainda, a aceitação de estar em outro plano e entender todos os teus erros, tudo que tu fez nessa passagem e começar uma orientação nova, uma nova reencarnação. Mas, então, o que aconselho, se ainda continua, é ir numa igreja, pedir uma missa para as almas e ter um papo reto com esse espírito. Olha, tu já fez a tua missão, sabe aquele papo reto, conversar como se estivesse conversando, para poder ele poder ir, e volto a dizer, alguém na família ir, às vezes deve dar algumas confusõezinhas, às vezes alguém está muito irritado, porque esse espírito aí está sujo, ele não foi limpo ainda. Então eu aconselho ele a procurar e é muito claro que pode ser centro espírita também para fazer, né? Mas nós cigãos mandamos numa igreja para o padre tomar conta lá, fazer uma missa em homenagem e a família se encaminhar. Nos ciganos, no 7º dia é feita uma comida que o ser que voltou para casa gostava. A comida, todo bando senta na volta da mesa, vai comer, menos as crianças. As crianças não participam nesse dia. Servem o prato dele na ponta da mesa, todo mundo come, pega esse prato, leva para um verde, para uma mata bonita, entrega, e hoje não funciona mais, mas antigamente era proibido até falar no nome dele, era para esquecer. Todo roupas, era queimados, para não ter a lei do apego. Findou. Para não ter ter pontos de volta. Roberta de Gravataí, ouvi dizer certa vez que cigano não tem religião, mas que segue o lema: o céu é meu teto, a terra é minha pátria e a liberdade é minha religião. Que acreditam em reencarnação, em tudo que seja sobrenatural. Para os ciganos, tudo que tiver força do mal são chamados de Beng, B-E-N-G, e as forças do bem são chamadas de Del. Isso é verdade ou é uma criação da imaginação popular? Não, os ciganos sempre tiveram só Deus. Não acreditam em santos. Quem é a igreja luterana? Só acredita em Deus. Os ciganos também não têm. O luterano também não tem santos.
Só acreditam em Deus. E os ciganos têm a mesma teoria, de só acreditar em Deus. Com o tempo de que eles precisavam até começar a cobrar eles e tal, eles que sempre quiseram passar bem, inventaram a Santa Sara, que deu certo. Mas, por isso que é considerado não ter uma religião, porque a gente é bem universalista, tá? A gente pega tudo, soma o que é melhor para nós e o resto descartamos. Interessante. Tem outra... Fábio Joel dos Santos manda uma boa noite. Boa noite. Grande Joel, um amigo. Thaís pergunta, todo cigano lê a mão? O homem cigano não lê mão. Não é um sortilégio que foi passado para o homem cigano, tá? O homem cigano não ganhou esse dom de ler mão. Alguns ciganos lê cartas, e não é todos também. Mas toda cigana, desde que nasce, é ensinada assim, a ler a mão, mexer com as cartas ciganas, mas o homem cigano não lê mão. Não nos foi presenteado. Boa pergunta e grande esclarecimento. Também não sabia disso aí. Marcela diz, sabe, eu tinha medo de cigano. Sempre diziam coisas que davam medo sobre ciganos. Isso é normal. Leonardo de Caxias do Sul diz, aqui em Caxias o prefeito impediu do povo fazer acampamento. Acho que depois, por meio da justiça, acabou tendo que aceitar. Isso, discriminação. Daí é etnia, né? É o caso da discriminação. E ela existe, viu? Ela é muito forte. Eu tenho uma amiga que estava terminando uma faculdade de bibliotecária. E ela fez o trabalho de conclusão sobre os ciganos. Os professores não queriam aceitar. Ela fez todo um estudo sobre os ciganos e os professores acharam que não era de ser. Se a Claire entrar com essa roupa numa loja, porque os homens ciganos não estão de lenço, tá? Eu vim porque em respeito, mas as mulheres ainda andam sim, bem, caracterizadas com as suas roupas, os lojistas saem tudo atrás. Todo mundo, cigano. E a história, por que o medo dos ciganos? Que cigano roubava criança. Essa é a maior. Gente, a realidade era o seguinte, os ciganos andarilhos andavam por todos os campos. E chegavam em muitas fazendas, os donos das fazendas, tinha algum filho bastardo, e eles pagavam os ciganos para levar embora. E os ciganos levavam, sim, cuidavam como seus, porque a criança é muito, muito importante para o cigano, mas não era roubo. E também o encantamento das crianças por estar no meio do bando, né? Porque é mágico. Vou lendo as perguntas e muitas não são perguntas, aí eu só faço comentário e sigo. Sim. Anderson diz, acho que assim como os índios, os ciganos estão diminuindo. Talvez os puros, digamos assim. Olha, eu vou discordar um pouquinho, porque assim, um cigano, ele pode casar com uma não cigana, mas uma cigana não pode casar com gadê, que nós chamamos não cigano um gadê, tá? Então, o homem cigano pode trazer uma mulher não cigana para o bando. Uma mulher não pode trazer um homem que não seja cigano para o bando, ela tem que se afastar do bando. Mas os ciganos continuam sim com crescimento, continuam sim, mas como nunca foi um povo tão amplo, não esqueço que é uma raça, um sangue que está espalhado no mundo todo. Pois depende do enfoque aí. Patrícia de Gravataí menciona, realmente vejo bastante ciganos aqui. Bruno diz, qual o meio de renda dos ciganos? Tem muitos que têm carros do ano, mas não trabalham.
Por isso é cigano. Por isso é cigano. Não, o cigano, ele realmente, ele trabalha assim, mas ele é do negócio, ele é do rolo, ele compra, vende, ele... Só que, mas o cigano é muito ligeiro. Se eu chegar aqui e disser agora pro Lara, olha esse lenço que eu ganhei do Papa. Sem comprar porque eu ganhei do Papa, o azar é dele. Vai valer mais caro. Vale mais porque eu ganhei do Papa. Agora, então, os ciganos, sim, eles são muito compra e venda. E é o rolo deles mesmo, é esse. É compra e venda, negócio direto. Aline diz, sabe, uma vez me aconteceu algo estranho. Em Porto Alegre, um cigano me pegou R$ 50 e rasgou. Eu imediatamente arranquei da mão dele e depois, chegando em uma gráfica para montar o dinheiro, ele estava inteiro. Até hoje não sei o que aconteceu. Daí, eu também não sei, mas vai saber. Arrancou da mão dele tão rápido que pegou um novo. Vamos ver outro aqui. Fábio Joel dos Santos. Acho que já foi respondido, mas vou ler a pergunta dele. Os ciganos têm Jesus como Salvador? Não. Nós temos Deus como energia plena e total. E Jesus foi um homem que foi o maior espírito de luz que pela Terra passou, que teve sua vida e que teve todo igual a qualquer um, só com muita luz, veio com uma espiritualidade tão enorme que nós falamos nele até hoje. Olha, Chico Xavier, que foi um grande médium, daqui a 20 anos eu acho que ninguém vai se lembrar mais de Chico Xavier. E Jesus Cristo nós se lembramos há 2000 anos, né? Então imagina a obra desse homem. Mas ele foi um homem normal. Claro que eu não posso falar outras coisas que eu penso, porque daí o teu programa vai... Mas e se Jesus Cristo foi um extraterrestre? É que ele, evidentemente, foi extraterrestre. Ele pode ter sido humano, mas não veio daqui. Então, sem tirar do lado ufológico... A gente tem uma previsão de Chico Xavier. Posso falar? Claro, por favor. A gente tem uma previsão de Chico Xavier. Data limite 2019, que nós vamos começar a receber visitas de outros planetas que estão tão preocupados com a energia negativa que o nosso planeta está botando para fora, que pode vir atingir eles. Esse acordo existe há 50 anos, que se o ser humano em 50 anos não fizesse a Terceira Guerra Mundial, eles começariam a nos trazer visita, e nisso vão trazer tecnologia, muitas curas, o equilíbrio, e nos ensinar o que é o amor incondicional. Uhum. Então, a minha crença, porém que essa não é a crença cigana, a minha, eu digo assim que as igrejas pregam a volta de Cristo, né, de Jesus Cristo. Muitas igrejas, e eu digo que primeiro as terrestres que nós veio lá descer de uma espaçonave, já que eles vão nos trazer tanta coisa boa, é a volta de Cristo. São enfoques, são crenças. Por exemplo... A partir do dia 19 de julho de 2019, é a data para... Do contato, pelo que eu entendi, contato aberto, porque... Contato visitas já devem ter tido, mas, bueno, isso vamos deixar para um programa de ufologia. É que aí eu não entendo mesmo, estou falando só uma previsão de um médio que eu tenho a maior admiração do mundo, que é Chico Xavier. Né? Aldomiro Nascimento, ciganos falando em reencarnação, pelo que eu sei, ciganos são cristãos honrando sua padroeira, é o que ele colocou. Bom, os ciganos não são cristãos. Nós acreditamos em Deus. Perfeito. Os ciganos foram muito manipulados, sim, pela Igreja Católica. Tanto que a Santa Sara Kali era uma mulher tão boa que passou pelo bando, que ela foi acolhida
no sul da França, ela chegou e ela fez um pacto. Não vou contar toda a história aqui porque é demorada, mas ela foi viver com os ciganos. E ela era tão boa que os ciganos precisavam ter um santo. Eles se lembraram de uma mulher que tinha num dos acampamentos e nossa santa é a Sara. E começaram a fazer pedidinhos para ela, na minha casa, lá na nossa barraca. Nós temos uma imagem dela, que a pessoa faz um pedido para ela, Lara, e quando ganha, vai lá na barraca, tira o mantinho que está no pescoço dela e põe um novo. E na nossa barraca, então, estava uma parede lotada de mantos pelas graças que ela alcançou. Que ela já não é mais a questão do cristianismo, não é a parte cigana, tá? Pois, senão aí é cristão, é quem acredita em Cristo. Não é a parte cigana cristão, não. Nós fomos muito mexidos pela Igreja Católica, com certeza que ela era muito forte, né? Claro. Mas hoje, nas etnias ciganas, hoje, aqui em Cachoeirinha, tu encontra cigano espírita, tu encontra cigano batuqueiro, tu encontra evangélico, tem de todas as etnias já. Nestes últimos 5 minutos, antes de fazer o encerramento, gostaria de tomar a liberdade e fazer uma colocação. É evidente que nós temos uma cultura cristã, nascemos, então muita gente confunde Jesus Cristo dentro da Bíblia como sendo Deus. Exato. Aí eu sempre fui da filosofia de que devemos ver como a Bíblia foi montada. Porque depois que foi montada, tem uma história baseada naquilo e outra história, né? Mas eu sempre digo, vejam antes. Mas vamos lá. Para o Joel Fábio, ele fabrica shampoos. Tá? Vou dar um exemplo. Suponhamos que ele fabricou um shampoo e eu cheguei depois. Eu peguei a fórmula dele, que é shampoo, fabrico, tá? Evidentemente vai ser o mesmo. Só que aí eu vendo dizendo que não é shampoo, é pasta de dente. E eu fiz, é pasta de dente. Tá? Agora eu pergunto, eu estou dizendo isso. Quem foi o primeiro que fabricou? Foi ele. Quem melhor para dizer quem será que tem razão? Ele que diz que é shampoo ou eu que copiei dele e digo que é pasta de dente? A minha teoria? Ele. Bom, a que eu estou querendo me referir, respeito todas as religiões, mas, por favor, entendam, pensem nisso. Dentro dessa comparação, Jesus Cristo era judeu. Quem será que sabe melhor que ninguém quem era Jesus Cristo? Os judeus ou os outros que não eram judeus? Os judeus não veem Jesus como Deus nem como Filho de Deus. É só algo para pensar, ok? Bom, pessoal, estamos nos últimos minutos antes de passar para os patrocinadores e encerrar o programa. Algumas últimas palavras? As ciganas não nem abriram a boca, cigana? Nós estamos aqui para também junto aprender. Então dá uma boa noite a elas. Por favor. Te apresenta. Boa noite, meu nome é Edna, sou filha do Jorge há 4 anos na casa. Tenho muito orgulho de tudo que a gente tem aprendido nesses últimos tempos. E só tenho a agradecer por Deus ter me colocado no caminho dele. Só. Que bom. Eu me chamo Clair e eu conheço esse meu povo cigano há 27 anos, né, que eles se colocaram nas nossas vidas. E eu sou muito feliz em ter eles em minha vida, né? Eu sempre digo assim que, em primeiro lugar, sempre é Deus, né, Lara? Para todos nós. E depois é o cigano Ramiro, o povo cigano e Santa Saracali, que eu amo de paixão e vai ser para sempre, assim, sabe? Eu nunca vou esquecer eles. E eu fico muito feliz por tudo isso aí, por ter a oportunidade de ter eles na minha vida. E eu fico aqui muito honrado do Lara ter me convidado de estar aqui, passar um pouquinho do nosso fundamento cigano, que eu tenha conseguido
algumas respostas passar para as pessoas terem entendido. Claro que é um assunto tão amplo que, gente, não tem uma coisa que seja escrita por cigano, tá? Não tem um livro escrito por cigano. O cigano, ele fala um para o outro. Todos os livros que tiver ciganos foram escritos por pesquisadores, por gente que passou em acampamentos, que viveu junto a ciganos, mas cigano é tudo de palavra. É Boca ouvida. Boca a boca. E afirmo, mais uma vez, os ciganos têm muita fé no Cristo em função de ser o maior espírito de luz que pela terra passou. Quando esse espírito foi nascer, mandaram seguir uma estrela, lembrem disso. Mandaram seguir uma estrela. Onde tu encontrar a luz daquela estrela, tu é onde vai ser o nascimento do Salvador da terra. Mas nem por isso ele era Deus. Perfeito. Eu só gostaria assim, de agradecer, Lara, pela oportunidade que nos deu. O nosso povo cigano está aqui, né, falando sobre o nosso povo, né, que é uma felicidade muito grande. Agradeço de todo o coração que tu tenha sempre muita luz. Legal. E que a TV Líder do Vale também sempre segue esse trabalho maravilhoso que eles fazem. Tem a TV, o jornal também, né? Tem o jornal TV, jornal, né? rádio. A rádio. Então, agradeço de todo o meu coração e quero muita luz para tua vida, assim, que tu é uma pessoa ser de muita luz. Ok. Então, esperemos, já devido à quantidade de perguntas e a boa aceitação do programa, daqui a uns meses voltarmos. Quando tu quiseres, vai ser um maior prazer. Bárbaro, então. Vai ser tranquilo que estaremos aqui. Ok. Concluo, então, o programa dizendo nossos patrocinadores, Dom Aral Yaur, tudo em decorações, esculturas, pinturas, templos, condomínios, casa, o que for. Entre em contato pelo 998-885757. E Wild Evolution Lodge, loja maçônica onde os maçons ensinam aos maçons a serem maçons. Esperemos na próxima quarta-feira estarmos tudo junto novamente. Tem um tempinho para encerrar como oração? Pode, Bárbaro. Vamos então hoje encerrar com a oração, o programa. A cigana tem um mistério, pois do futuro tudo trende. Na lua cheia tem sua magia, em seus cristais está sua energia. Seu incenso é sabedoria, sua dança é alegria. Com suas fitas coloridas tem fama de andarilha. O fogo revela o futuro, o poder é a força da natureza. A violeta é seu perfume, Santa Sara sua padroeira. Santa Sara com seus mistérios pode estar sempre ao meu lado, pela figa, pela estrela de 5 pontas, pelos cristais que hão de brilhar sempre em nossas vidas, e que os inimigos nunca nos enxerguem, como a noite escura, sem estrela e sem luar. A Tsara é o descanso do dia. A Tsara é nossa tenda. Santa Sara me abençoe, Santa Sara me acompanhe. Santa Sara, ilumine minha Tsara, para que todos que batem minha porta, eu tenha sempre uma palavra de amor e carinho. Santa Sara, que eu não seja uma pessoa orgulhosa. Santa Sara, que eu seja uma pessoa humilde. Obrigado e até a próxima quarta-feira.